importante é lembrar que sempre, não há exceção. O planejamento é a primeira função de todas. Eu começo tudo com o planejamento. E depois é tudo meio que interligado. Eu tenho essa sequência de PODC, mas é tudo interligado. Eu não faço só planejamento sem pensar no controle, na organização, na direção. Eu não faço só direção sem lembrar do controle, da organização, do planejamento. As coisas são interligadas aqui, ok? Há uma alta interdependência. Não são coisas isoladas. Eu te falei que planejar, organizar, dirigir e controlar são funções administrativas. Quando eu integro essas funções de forma interdependente, de forma cíclica, contínua, eu tenho o meu processo administrativo. Então, o processo nada mais é que pegar essas funções e tratar de forma sequencial. Lembra que processo é uma sequência de atividades, mais ou menos isso. Bom, no planejamento, basicamente, eu trabalho com o futuro. Então, eu estabeleço os objetivos, as metas, os padrões, eu estabeleço os OQs. E também os caminhos pelos quais eu vou passar, ou o caminho, dentre tantos caminhos possíveis eu vou passar, para chegar nesse objetivo, que seria o como, os métodos, as formas, os caminhos, as estratégias, os procedimentos, né, depender aí da literatura. Uma vez definido esses o quês e como, trabalhando sempre olhando para o futuro, eu vou organizar, que é alocar recursos. O que é alocar? Eu vou aplicar, eu vou distribuir os recursos da minha organização. E quais são os recursos possíveis? Recursos humanos, cargos, salários, análise do cargo, né, das tarefas que ele vai fazer, o nível de autoridade e responsabilidade dessas pessoas, o nível de decisão e comunicação dessas pessoas. Então eu vou fazer o desenho de cargos e salários. Depois eu tenho recursos patrimoniais, eu vou alocar máquinas, equipamentos, linhas de montagem. Depois eu tenho recursos materiais, eu vou olhar a necessidade ali dos materiais e vou alocar. Tem recursos financeiros, recursos tecnológicos, enfim. Então sempre eu vou me preocupar na organização com a alocação desses recursos. E lembra que desenho de cargos, análise e desenho de cargos, da estrutura desse cargo na organização, onde está na estrutura, né, da organização, isso tudo é organização. Depois, dirigir, sempre com a ideia de executar e implementar os trabalhos. Lembra que toda organização são pessoas trabalhando para resolver problemas de outras pessoas. Então, se são pessoas trabalhando, eu preciso dar um direcionamento para elas, fazer com que elas executem aquilo que for planejado. Isso, o gerente, o supervisor, o diretor, chame como quiser, vai conduzir os trabalhos, engajar as pessoas, implementar o trabalho, executar o trabalho, motivar, liderar, dirimir os conflitos internos, negociar com as pessoas. Tudo isso são aspectos ligados às pessoas. Perceba que a organização se preocupa com alocar as coisas no local correto. Ele aloca pessoas, sim, mas no sentido de cargos. Então a organização está mais ligada com coisas, com aspectos tangíveis, certo? Aqui tu sabe que é interrelacionado. E o planejamento, vou colocar aqui a primeira função, para não ficar no mesmo padrão ali. E o planejamento trabalha sempre com aspectos futuros, né? O futuro ali, o objetivo, metas, etc. Por último, o controle, já te falei anteriormente, ele vai ver o atingimento dos objetivos, que eu planejei aqui na etapa de planejamento, e também a validade desses objetivos, se ainda é o objetivo que eu quero, que eu estou perseguindo, se ainda faz sentido. O controle trabalha muito com os resultados, ou seja, ele precisa do resultado para saber se eu estou no caminho certo ou não, se aquele caminho ainda faz sentido ou não. Pegou? Então essas palavras-chave aqui também são muito importantes para você resolver as questões.